Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o segundo episódio da temporada final de Ataque dos Titãs. Então vamos logo pro vídeo depois da vinheta. Então o episódio começa com Armin, Mikasa e companhia sendo soltos por Uniocopon da prisão. O Armin pergunta para Mikasa o que ela quer fazer, né? Qual o objetivo dela, se ela quer, o que ela quer fazer com o Eren a partir dali, daquele momento. Então ela diz, ela não sabe, ela quer ajudar, mas ela não sabe se é porque ela é uma Ackerman, que ele tem um poder sobre ela, ele exerce uma certa influência sobre ela, ou se é outra questão. Mas o Armin então tenta convencer a todos que o Eren está planejando um contra-ataque, uma contra-inteligência contra Zeke, contra Marley, para que ele está fingindo que vai apoiá-los para no final os apunhalar pelas costas. Então ele usa todos os argumentos, mas tanto a Mikasa, quanto o Jean, quanto o Connie, quanto os outros ainda ficam reticentes, eles não concordam, eles não sabem muito bem se realmente essa é a posição do Eren. Há uma dúvida pairando no ar sobre eles. Então, Marley continua atacando com os seus dirigíveis, com os seus soldados, e a luta entre o Reiner e o Eren continua. Então o Reiner enfia uma estaca no peito do Eren, uma daquelas estacas de titã, e o Eren ruge de dor, mas quando parece que o Eren está sendo derrotado, na verdade ele usa mais ainda o poder do Titã Martelo de Guerra e usa várias estacas, vários espinhos e acerta o Reiner. Aqui a gente vê que o Eren está cansado, mas ainda ele tem muito poder para utilizar. Ele não está totalmente fraco, né? Ele não está totalmente sem energia, porque ele consegue usar uma quantidade imensa de poder. É claro, ele estava numa situação muito complicada, então era importante ele usar qualquer estratégia que ele podia usar naquele momento. Outro que entra para o ataque é o Titã Mandíbula. Ele vai pulando pelos prédios e ele vai tentar atacar o Eren, mas com a sua mão encoraçada, cristalizada, ele acerta um soco e lança longe o Titã Mandíbula. Então o que acontece? O Reiner aproveita que o Eren se distraiu com a mandíbula e se coloca em cima dele para morder, para desferir. O ataque joga o Eren contra o solo e o Eren fica sem se mover. Então o Eren usa o seu braço e bota na boca do Titã Encondensado e vai urrando, gritando. Então todo mundo tampa o ouvido porque ninguém tá aguentando aquele grito, aquele rugido do Eren muito potente. Então ele está quase arrancando a mandíbula quando de repente uma pedra bate no Reiner e ele é lançado longe. Quando eles veem, o Zeke aparece no alto da muralha, no topo da muralha, lançando uma pedra. Então rapidamente a gente percebe que o Zeke chegou, né, junto com os outros Jägeristas ali depois de ter sido salvo, de ter sido encontrado, depois de ter sido recuperado por Ymir dentro daquele sonho. Então ele se recupera e logo chega e salva o Eren, porque ele estava enfrentando uma situação complicada, porque sozinho ele estava enfrentando todo mundo, e poucos Jägeristas estavam realmente conseguindo ajudar efetivamente o Eren ali naquela situação. Então o Zeke faz a limpa, ele acerta os dirigíveis, diminuindo a força, a munição, a força ofensiva dos adversários, e ele também acerta, mira na pique, no Titã Carroça. Só que ela consegue se desviar. E ela fala que numa batalha, um confronto 1 a 1, ela ia tomar pior, porque ela não conseguiria se mover, ela precisaria estar em boa posição para acertar o tiro de anti-titã no Zeke, né? Mas o comandante diz que ele é a pessoa capaz de vencer o Titã Bestial. Enquanto isso, a Gabi disse que quer salvar o Falco porque desde quando eles chegaram na ilha, ele ajudou ela, ele fez tudo e ela é a principal aluna, a principal soldado a se tornar um guerreiro. Ela não pode deixar isso acontecer. Então ela diz pro coach que quer salvar, que não vai embora e que quer ajudá-lo a resgatar o Falco.
Armin e companhia libertam todos os membros da tropa de exploração ou outros civis que foram infectados com o líquido da medula do Zek. O plano é o seguinte, eles vão ficar na linha de frente, atirando, lutando contra o exército de Marley para aumentar a força, compor a força ofensiva, enquanto os outros que não foram infectados vão usar os equipamentos de manobra para estar fazendo os ataques e assim ir fechando o cerco contra Marley. E uma coisa acontece dentro de um desses edifícios é que a Mikasa deixa em Sharp que o Eren deu para ela logo no início da história. Isso mostra um afastamento, uma mudança bem leve na Mikasa, porque ela sempre estava com essa Sharp que o Eren deu para ela, e ela, se deixar, mostra uma mudança no personagem, bem sutil, é claro, porque parece que ela ainda permanece daquele estilo que todo mundo já conhece. Mas parece uma mudança pequena que está sendo implementada aí nesses próximos capítulos. Então, quando Armin, Jean, Mikasa sobem, eles ficam surpresos, porque eles veem Zek lá. Eles pensam, o que aconteceu com a Hanji? O que aconteceu com o Levi? Então, a Helena fala que realmente eles devem ter sido derrotados. O lógico é pensar isso. Então, o Reiner tenta acertar o Eren, mas é impedido pelo Zek. Então, o Armin fala que eles deveriam se juntar realmente aos egueristas e fazer com que o Eren se juntasse ao Zek para eles ativarem o poder da coordenada. Então a Helena faz uma cara muito bizarra e logo em seguida ela demonstra uma afeição, fala carinhosa, falando que ela confia neles, que é isso mesmo, que eles vão trabalhar junto. É muito estranha essa mudança na personalidade dela e como ela é trabalhada, né? Ela tá gostando, ela tá se sentindo bem com aquela guerra, com aquela confusão, com aquele caos. Ela parece não estar se importando com nada que está acontecendo realmente ali, né? Ela realmente quer o caos e essa mudança de personalidade é muito estranha. Então Falco, o Nilo e as outras pessoas da tropa estão saindo do seu cativeiro para entrar na batalha quando o Falco percebe o Colt e a Gabi o espreitando, olhando ele sendo libertado. O Nilo percebe isso e o que ele faz? Ele finge que vai levar para aprisionar o Falco, mas na verdade ele entrega para o Colt e para a Gabi o Falco. Então, isso é mais uma situação que mostra como os habitantes da Ilha Paradis não são demônios, como todo mundo gosta de dizer, né? É mais um elemento que comprova isso. Então, a Gabi, o Falco e o Colt se escondem em um dos edifícios e eles percebem que a família da Sasha está passando por ali por perto. Os pais dela ficam preocupados com eles, se eles conseguiram se livrar, conseguiram se libertar, mas a irmã da Sasha não, ela está resignada, ela está furiosa. Ela disse que se pudesse encontrar a Gabi, ela mataria ela. Essa é a situação que acontece. Então ela fica meio depressiva com a situação, né? Ela fica meio depressiva com a situação enquanto eles se escondem e o Colt diz que eles têm que fugir dali porque a guerra vai acabar chegando neles de alguma forma. Então a Gabi diz que ela entende o Reiner, porque que eles não são demônios, que eles não são pessoas ruins, porque eles são pessoas normais como ele. Então o Falco diz que ele foi infectado pela medula, líquido da medula espinhal do Zek, e ele se declara para Gabi e ela fica sem entender muito aquilo que foi dito para ela. E o Colt diz que se o Zek souber que o Falco foi infectado, ele não vai usar o grito para transformar as outras pessoas em titãs. Então quando a gente volta para a batalha, o Zek pensa que a Pique, a Titã Carroça, foi derrotada pela tropa de exploração. Mas na verdade isso era uma técnica, uma manobra para despistar ele. Então o pessoal do exército de Marley surge, começa a atacar os Jägeristas e o comandante usa o míssil anti-titã e acerta a nuca do Zek. O Zek cai lá de cima pro chão
e o Eren fica estupefato. Ele não sabe o que fazer e ele continua indo na direção do Zeke como ele estava indo, fica desesperado. A princípio, nós não sabemos se o Zeke continua vivo ou se ele pereceu, porque o tiro atingiu o braço. A suposição que nós fazemos a princípio é que ele não morreu, como o comandante fala. Se tiver um pouco de vida nele, ele ainda poderá usar o grito para se reerguer e se reagrupar. Então, pessoal, esse foi um capítulo interessante, mas bem mais morno do que o capítulo inicial, que foi cheio de ação, cheio de confronto, cheio de luta, cheio de batalha, cheio de ataques e defesas. Esse foi um capítulo mais de preparação para o que está por vir no próximo episódio, que promete ser bem interessante. A descoberta se o Zeke está vivo ou está morto. Será que vai acontecer um encontro entre ele e o Eren? O que vai acontecer com Armin, Mikasa, Jean e Cia, companhia? O que vai acontecer com o Falco, se ele vai se transformar em um titã ou não? São questões que são levantadas nesse capítulo. Então, pessoal, esse foi o episódio dessa semana. Foi bem mais morno do que o episódio anterior. Espero que seja muito melhor o próximo. Então, se você gostou do conteúdo, aproveita para se inscrever, para assinar o canal, para deixar seu like, para apertar o sininho para estar recebendo as notificações, porque nesse início do canal é muito importante a sua colaboração. Então comenta o que você achou desse capítulo. Então até a próxima. Valeu!